Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da série Patriarcas aqui no Convívio do Reino. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, por você estar nos acompanhando, por você estar nos abençoando, né, com a sua presença, acreditando nesse projeto. Então nós queremos ser muito gratos a vocês, também. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o patriarca Moisés. Amém? Vamos dar uma passadinha nesse personagem tão emblemático dentro da nossa literatura, né? Que a nossa literatura ela é judaica cristã. Então nós não poderíamos deixar de falar de Moisés. Se você não sabe, Moisés ele é importante no judaísmo, no cristianismo e também no islamismo, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? No Islã, Yeshua, ele também é considerado um grande profeta, mas para tanto judeus e cristãos, ele é o Salvador, ele é o Messias. Não vamos adentrar nessa parte que tem judeu que crê, que não crê, mas ele é o nosso Salvador, ele é nosso Messias. Tanto que os seus primeiros, ou a totalidade dos seus discípulos, eram todos judeus. Foram os judeus que escreveram tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, eles não deixaram de ser judeus. Eles aceitaram Jesus, agora são todos cristãos. Não, eles não deixaram de ser judeus. Eles só entenderam que Jesus é o Messias, é isso que importa. Amém? Mas não vamos adentrar nisso, isso bem mais para frente. Né? Nós vamos esperar aí alguns minutinhos para que as pessoas possam estar adentrando e participando conosco. Maravilha? Compartilhe aí no seu WhatsApp, né? Nos ajude a divulgar todos os nossos projetos. Tem aí o e-book, tá ok? Tem lá no Hotmart, os links do curso. Então, nós pedimos a sua ajuda dentro desse contexto, para que a gente possa estar movimentando mais coisas. Vem bastante novidades aí a partir do outro mês, que é junho, e nós precisamos da sua ajuda. Qual ajuda? Compartilhe, comente. Se você quiser, você pode estar adquirindo um dos nossos produtos. Nós somos gratos pela sua participação. Amém? Daqui a pouco vai aparecer alguns links aí, você vai poder entender melhor como vai poder estar nos ajudando. Amém? Então nós já vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus santo, Deus poderoso, Deus tremendo, e que no nome de Jesus, Pai querido e amado, venha a tua graça, o seu poder e a sua glória. Em nome de Jesus, Senhor amado e santo, esteja conosco, se movimentando de uma maneira linda e gloriosa, nos dá sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, Senhor amado, em tudo quanto for nessa aula, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos abrir aqui o estúdio para que nós possamos estar juntos. Então nós vamos falar sobre Moisés, ou Moshe, né, como é falado na sua língua original. Então nós... Desculpe, tá meio frio aqui em Bombinha. Não sei como está aí onde você está, mas aqui está frio. Mas vamos lá. Moisés foi o maior profeta, irmãos, da tradição bíblica. Moisés foi o maior profeta. Moisés foi escolhido por Deus para uma obra grandiosíssima, uma obra tremenda, uma obra espetacular. Ele foi criado na família real egípcia. Ele fugiu do Egito antes de ser enviado de volta por Deus para tirar os judeus da escravidão e levá-los para a terra prometida. Ele trouxe a Torá do Monte Sinai e, de acordo com a tradição judaica e a nossa tradição, ele escreveu tudo. E ele morreu antes de chegar em Israel, ou seja, na terra prometida. Hoje em dia você vai ver muita gente aí na internet, né? Porque com a era da informação você vai ver que tem se levantado pessoas
Elas, geralmente é história crítica analítica, crítica textual, né? Arqueologia. Algumas pessoas querendo tirar essa questão de que foi Moisés que escreveu, que Moisés que viu o Gênesis. Você vai encontrar pessoas dizendo que isso tudo é um conto que acontece no período babilônico, né? Por que eles dizem isso? Porque eles só conseguem chegar até a Babilônia. Mas, se a pessoa realmente estudar, ela vai chegar antes disso. Existem em muitos museus muita informação antes desse tempo, inclusive, vai um adendo aqui. Quem tem realmente as maiores informações e não deixa vazar, deixa guardado, é o Vaticano e a Universidade de Israel ou de Jerusalém. Eles têm muitas coisas históricas que vai jogar por terra essas pequenas teses que existem por aí, tentando tirar essa questão mais mística, né? Mística, já expliquei para os irmãos, não é magia. Misticismo somos nós seres físicos relacionando com os seres transcendentais. Então esse é o contexto da questão do misticismo, dessa questão mais espiritual. Então nós temos passado bastante por isso no mundo acadêmico, onde as pessoas, desculpe irmãos, começar a dar aula e voltar de bocejar, está repreendido. Tentando tirar essa questão que mostra esse poder, essa graça, essa movimentação espiritual em torno de Moisés, do que Moisés escreveu. Por exemplo, eles falam, mas os achados, até hoje, que o mundo tem, não estamos levando em conta o que a Igreja Católica tem no Vaticano, nem que os judeus têm guardado. Não estamos levando em conta isso, estamos levando em conta de tudo que foi achado até agora. Em tese, o Código Hammurabi, ele é mais antigo. Por que eu digo em tese? Porque tem muita coisa que nós não temos acesso. E por causa disso, os ateus e as pessoas que não são cristãs, elas querem, como é que eu vou dizer para vocês? Elas querem que não tenha essa maneira espiritual. Elas querem diminuir tudo que houve. Mas não esquenta a cabeça com isso, porque tudo que eles falam são teorias, não há como eles afirmarem. Mas voltando a falar sobre Moisés, Moshe Maimônides, né? Também é chamado de Moshe. Você vai ver Moshe, ou melhor, Maimônides e Rashi, eu gosto muito de Rashi, são os dois maiores comentaristas da Torá. Vai ter Ezra, mas Maimônides e Rashi, né, tem muita coisa interessante para eles relatarem. Então, Maimônides, eu até escrevi aqui, ele chama Moisés de o mais perfeito ser humano. Os sábios do Talmud dizem que a presença divina falou pela sua garganta, ou seja, a presença de Deus habitava na garganta de Moisés. Olha que coisa incrível, irmão. A Torá também atesta que o homem que tirou os filhos de Israel do Egito e recebeu a Torá de Deus era o homem mais humilde da face da terra. Então são atributos dados a esse personagem maravilhoso, esse personagem que Deus usou de maneira ímpar para fazer uma grande libertação, fazer uma grande mudança. Porque Deus, quando levanta alguém, Deus sempre levanta de maneira extraordinária. Deus sempre levanta de maneira extraordinária. Por isso que quando Deus te levantou, Ele te levantou de uma maneira extraordinária. A obra de Deus na sua vida, ela também é uma obra poderosa, é uma obra única, é uma obra tremenda. É uma obra assim
de uma maneira espetacular. Talvez você não vai ser como Noé e nem precisa, ou como Moisés, ou como Davi, ou como Daniel, mas você precisa entender que a obra do Eterno na sua vida, na minha vida, por si só, já é algo tremendo e já é algo extraordinário. A sua vida, ela é um presente de Deus. Não importa se você acha que você fez muito pouco, eu fiz pouco, meu Deus, não fiz aquela coisa toda, pare com isso. O que você faz já é de grande importância. Não meça a importância com fama. Fama é fama, importância é importância. Fique naquilo que Deus te chamou. E grandes coisas irão acontecer. Glória a Deus. Amém. Se você recebe essa palavra, escreva aí, eu recebo. Isso, escreva aí, eu recebo. Amém? Então vamos continuar. Então é tremenda essa situação quando fala, vou repetir, Maimônides o chama de o mais perfeito ser humano. O sábio do Talmud diz que a presença divina falou pela sua garganta. A Torá atesta que ele é o homem que tirou atesta que o homem que tirou o povo de Deus do Egito é o ser humano mais humilde da face da terra. Então Moisés tinha esses atributos, entendeu? Moisés tinha esse atributo. Então nós podemos analisar a grande importância que Moshe ele tinha e tem até os dias de hoje, até os dias presentes. Vamos seguindo aqui. Então, como você pode ver aí, passou aqui. Nascido em um mundo de genocídio. Por quê? Porque no mundo de genocídio, naquela época quando Moisés ele vai nascer, tinha saído uma lei que todos os meninos abaixo de 2 anos deveriam ser mortos, porque os magos do Egito, olhando as estrelas, etc. e tal, né? Quem está aí no curso de guerra espiritual vai ver amanhã essa questão de que é consultar as estrelas, por que o pessoal do Egito fazia isso, etc. e tal. Eles entenderam que estaria nascendo alguém importante, que seria um libertador, que tinha uma missão específica. Eles viram isso tudo pelas estrelas. Tá? Não vai sair por aí fazendo mapa astral não, hein, crente? Vigiem. Mas eles sabiam disso. Então o faraó, ele lança esse decreto. Todo decreto envolvido morte é lançado por líderes motivado pela serpente. A serpente, desde que ela tem um tempo contado e é expulsa lá do paraíso, ela começa a trabalhar muito para que haja mortes, assassinatos, porque é como se fosse uma oferenda a ela, entendeu? Por exemplo, somente após o assassinato, ou seja, o assassinato, ou a gente pode falar do sacrifício que Caim fez com Abel, porque até então ninguém havia sido assassinado. Então, quando há assassinato, é como se fosse uma oferenda à morte. Pode ver que a partir daí o mal começa a se propagar fortemente sobre a face da terra. Então, o faraó, além de tentar deter o nascimento do profeta, ele ainda faz vários sacrifícios ao deus egípcio da morte, Anubis, se eu não estiver enganado, com isso também tentando fortalecer todo o seu poder no Egito. Então era um mundo de genocídio. A história vai contar, você lembra bem quando eu faço aquele estudo sobre Joquebed, que o seguinte, o que a história vai contar? Vai contar que
o pai de Moisés se afasta da mulher para não ter relações, para que ela não engravide, de repente engravide de um menino, e aí ele viria o seu filho morto. Ele tenta sair de casa, Miriam o segura, fala, pai, que isso, não sei o que. De repente de ti sairá aquele que vai libertar esse povo, entendeu? A história dos Hebreus vai contar que o pai de Moisés vai até o meio do deserto, um anjo aparece, fala com ele que dele nascerá aquele que vai libertar Israel desse cativeiro. Então o anjo fala, a filha profetiza, e ele junto com Joquebede tem uma noite de amor, e daí Moisés é gerado, e tem-se uma questão de medo, receio, mas a mão de Deus estava protegendo. Então nós vemos, primeiro ponto, esse era a questão do genocídio, mas o eterno nosso Deus já estava no controle de tudo, acalmando todas as coisas, e Deus é sempre um Deus que faz poderosas viradas. Se as coisas não estão ocorrendo bem na sua vida, se as coisas não estão encaixando como você pensa, entenda que o Senhor é poderoso para fazer virada, e Ele vai fazer a virada favorável na minha vida e na sua vida. Tempos favoráveis estão começando. Se você tomar posse, escreva assim: eu tomo posse dessa palavra. Tempos favoráveis estão vindo para nós, está começando hoje, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, nós explicamos o que era nascido no mundo de genocídio. Então, ele é alimentado pelo medo. Por que ele é alimentado pelo medo? Por causa desse compêndio que te foi explicado agora. Ele é alimentado pelo medo, ou seja, a mãe dele alimentava, mas ela tinha receio, porque muitas mães estavam tendo os seus filhos mortos, e ela precisava deixá-lo escondido dentro de casa. Há algumas pessoas que afirmam, sábios, que nem chorar ele chorava, porque ele estava escondido para um propósito. Então, quando ele tem 3 meses, a sua mãe o coloca em uma caixa bem calefada, ou seja, ela betumou, tampou todas as brechas, que o betume, além de trancar as brechas, né, servia também para que o vento não entrasse pelos lados. Ela forra, coloca o bebê lá para que o frio não o atinja, né? E coloca numa caixa e coloca no rio. Lógico, vocês sabem pela história que elas sabiam que teria a filha de Faraó ali, ela sabia que as pessoas acreditavam que ali, né, os egípcios acreditavam que ali havia um Deus, e poderiam eles acreditar que foi o Deus que mandou a filha para a filha de Faraó. Entendeu? Que até o momento ela não tinha engravidado, e por aí vai. Tem essa questão que você conhece bem das pregações. Desta forma, ela cumpre e desafia o decreto egípcio. Por quê? Os meninos que deveriam ser mortos, eles eram mortos afogados no rio Nilo, ou seja, era uma cerimônia de adoração ao ser, vamos botar assim, que habitasse ali. Só que no lugar onde estava havendo morte, estava vindo alguém que seria o condutor da vida, da liberdade, para o povo que se encontrava ali preso. Olha que coisa tremenda. Então, Êxodo capítulo 1, verso 22, fala sobre isso. Ela cumpre e desafia, né? Ela obedece, quer lançar o menino no rio, mas o decreto não era claro de que forma deveria ser colocado no rio. Então o Eterno faz toda essa movimentação para que Moisés ele fique vivo. Então essa é a estrutura rígida da primeira infância de Moisés. A história é complicada pela ternura palpável do olhar da sua mãe. Ela ouviu que era bom, ou seja, ela ficava de longe, observando o filho. As irmãs que estão aqui, que sabem, vou falar um pouco da minha mãe. Minha mãe, pela minha voz, eu moro
morei em Brasília e tal, depois vim pra cá, etc. Então vamos botar aí uns 13, 14 anos aí, sem muito contato de moradia, como a Andressita, né? Morando em outros estados. Então a minha mãe, ela, num telefonema, ela sabe como eu estou, porque a mãe conhece o filho, né? Pais também conhecem o filho. Então, ela no olhar, ela sabia que ele era bom, só no olhar, de longe. O olhar dos pais sobre os filhos é muito importante. Quem é teu filho diante dos seus olhos? Você não pode trazer, de repente, as decepções amorosas de relacionamentos que, de repente, culminou no nascimento da sua descendência e você olhar para a sua descendência com amargura, com rancor, por causa de um relacionamento que não deu certo. Aqui ela levou o filho para viver e ficava de longe acompanhando. Lógico, quando a filha de Faraó acha, Miriam aparece, diz ali que vai levar para a mãe estar amamentando, Miriam vai estar cuidando, vai estar olhando até ele descobrir algumas coisas sobre ele, etc. e tal. Então, a estrutura rígida da primeira infância de Moisés é essa: rigidez para ele, por ser um hebreu na casa de Faraó, e rigidez para a mãe, né? Porque a mãe olhava e muitas das vezes não pôde estar tão perto e abraçando assim seu filho. Então ela o esconde quanto pôde. Ela amorosamente, ela vai impermeabilizar a caixa ou o cesto e ela o coloca dentro dela. E ela coloca entre os juncos na beira do rio, ou seja, num lugar bem protegido, né? Naqueles juncos ali, não na parte da correnteza. A outra mulher, irmã de Moisés, também mantém um olhar fixo nele depois que ele é colocado no rio, para saber o que lhe será feito. Olha só. Outra mulher, filha de Faraó, o vê em sua cesta e sente compaixão. E sob o olhar vigilante de 3 mulheres, ele passa pela morte de uma vida para outra. Eu até lancei um livro, um e-book, perdão, falando sobre as mulheres importantes na Bíblia. É mais sobre esse viés. Olha só, 3 mulheres importantes na vida do maior profeta. O maior profeta que já existiu. 3 mulheres, de repente você nunca vai ver isso numa pregação ou num seminário sobre mulheres. Dificilmente vocês vão ver esse tipo de informação. Eles falam muito outras coisas, entendeu? Mas coisas profundas assim, não é falado, viu? Como vocês mulheres. Irmão, biblicamente, as irmãs têm uma importância tremenda. A Bíblia mostra isso. A Bíblia é tão favorável às mulheres e tem gente aí, negócio de feminismo, falando que a Bíblia é machista. É que falta estudar, né, irmão? É que falta estudar. Bíblia não tem nada de machismo. Então, isso aqui não é, né? É isso aqui. Então Moisés ele vai ser criado dentro da casa de Faraó, ele vai estudar, ele vai aprender, etc. e tal. A história dos hebreus vai contar algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, vai contar uma luta contra os etíopes, onde os etíopes eles eram um povo muito forte que militava contra o Egito. E Moisés ele vai crescendo até se tornar um dos capitães de uma parte dos exércitos de Faraó. Então nessa luta contra os egípcios, contra os etíopes, Moisés ele vai mudar uma estratégia. Porque os etíopes vinham passando, eles subiam muitas vezes o rio Nilo. E dessa vez Moisés criou um caminho para que eles passassem por um lugar. E nesse lugar tinha umas cobras que se enrolavam e pulavam sobre as pessoas. Como o exército etíope era muito maior, Moisés os fez passar por ali. Quando eles passassem, essas cobras saltavam, mordiam
no pescoço deles e começou a diminuir o exército. E Moisés, após isso, de capitão, ele é levado a ser general dos exércitos de Faraó por causa dessa grande engenhosidade de batalha. Flávio José também, na história dos Hebreus, ele vai dizer que quando Moisés já era maiorzinho, né, já dava a segurar no colo e estava mais firmezinho, um dia Faraó foi apresentá-lo para todo o Egito, e ele quando o avô pega no colo, olha e apresenta, Moisés ele olha e vê em cima daquela, vamos dizer, coroa que Faraó usa, no meio tem uma serpentezinha assim. E aí Moisés olha aquilo, ele pega, arranca o tipo daquela coroa da cabeça do avô e joga no chão. E é onde os feiticeiros vão dizer que ele era um mau presságio, que esse homem ia tirar o povo do Egito, né? Também cumprindo muito aquela inimizade entre o fruto da mulher e a serpente. E quando ele joga isso, né, mostrando a derrota da serpente, dá um alvoroço. Entre outras situações que Moisés foi crescendo em graça e conhecimento e crescendo diante de Faraó. Muitas das vezes, irmãos, nós temos um certo receio na nossa vida profissional. Às vezes você trabalha num lugar que só tem cristão e dá problema. Aí você vai trabalhar onde tem pessoas que não são cristãs, tem pessoas maçônicas, tem pessoas, sei lá, de religião de trevas, etc. Aí você fica com medo de trabalhar naquele lugar. Irmão, o Senhor é contigo, o Senhor vai fazer você crescer. Entendeu? Por exemplo, ele não mandou José no Egito para prosperar. José chegou numa condição terrível, mas depois se tornou uma das maiores autoridades no Egito. Nós cristãos, nós crentes em Jesus, devemos entender que nós fomos chamados a posições de liderança. E muitas das vezes, para alcançar essa posição de liderança, a gente vai estar no meio de pessoas não cristãs. Não pensa que trabalhar só com crente é garantia de sucesso. Garantia de sucesso é a tua fidelidade, o seu posicionamento, entendeu? A sua produtividade. Então não para de ter medo. Deixa Deus fazer através da sua vida. Amém? Então Moisés ele cresce dessa maneira e se torna uma pessoa grande e influente. Entendeu? Todo mundo já sabia que ele era um hebreu. Perdão. As pessoas sabiam de que casa ele vinha. E agora nós vamos adentrar numa questão aqui muito séria. Por quê? Vamos lá. Vamos falar da fuga de Moisés. Você sempre leu que Moisés ele mata o egípcio que está fazendo mal a um judeu, aí ele vai e mata. E depois no outro dia tem dois judeus brigando, Moisés vai lá e vai falar, olha, vocês são irmãos, nós somos só povo. E pô, ficar brigando entre si, aí um deles fala, porque vai nos matar igual matou aquele egípcio que te colocou como juiz sobre nós. Sabe aquela soberba, irmão? Às vezes você quer ajudar alguém, dar um conselho, a pessoa, quem é tu, irmão? Você vai ser juiz sobre nós? Quem que te levantou? Então, a gente sempre leu isso, mas nós nunca entendemos os pormenores que estão inseridos dentro dessa conversa. Não é isso? Então, vamos ler aqui o seguinte. Nossos professores dizem que havia capataz entre os egípcios. Né? Quando você vai para a academia, quando você vai estudar história, quando você vai estudar arqueologia, quando você vai estudar teologia, quando você vai estudar geografia, os professores vão mostrar isso. Que havia um capataz entre os egípcios e oficiais israelitas. E um capataz nomeado. Mais de 10 oficiais, ou seja, então, o que havia ali? Ali havia um grande número de pessoas para estar comandando, né? Para ali pudesse estar
por turmas, né? Como os hebreus eram muitos, então se dividia ali em... Opa, tá aqui. Se dividia ali em turmas, capitães, subcapitães, etc., para estar sobre eles. Então, o que que nós podemos ver? Havia uma cadeia de comando, não é isso? Havia uma cadeia de comando que precisava, em tese, né, ser respeitada para que tudo ocorresse bem. Deixa eu até abrir o meu outro livro aqui, só um minutinho, para que tudo ocorresse bem. Então, aqui a referência. Então vamos lá. Tá. Um oficial nomeado, ele estava, ele era nomeado sobre 10 israelitas. Então, os capatazes deles, como você está lendo aí, eles iam na casa dos servos, né? Ia na casa dos servos. Então, os capatazes iam na casa dos oficiais ao amanhecer para mandar chamar os operários. Então, um oficial, ele nomeava 10 israelitas, e esses 10 israelitas, eles iam na casa das pessoas, né? Tá? Perdão, não eram israelitas, perdão. Eram egípcios que iam na casa dos israelitas. Perdão por esse furo. Então, os capatazes iriam na casa dos israelitas e esses israelitas, eles iam na casa de outros israelitas. Capatazes iam na casa dos israelitas e esses 10 israelitas iam nas outras casas chamando todo mundo. Certa vez, como você está vendo aí no quadro, um capataz egípcio foi a um oficial israelita e pôs os olhos em sua esposa, que era linda e sem mancha. Será? Lembra de Abraão e Sara? Que Faraó ficou de olho em Sara e queria para ela? Para ele? Olha aí como está ocorrendo de novo. Rebeca quase passou por isso também. Então ele pôs o olho em sua esposa, que era linda, sem mancha. Então ele chamou o homem, tirou ele da sua casa. Então o egípcio voltou e teve relação com a esposa desse homem. E ela pensou que ele era seu marido e ficou grávida dele. Isso aí é um estrupo. Entendeu? Isso é um estrupo. Ela estava dormindo, entendeu? Eles eram chamados muito cedo. Então ela, dormindo, ela entendeu que era o esposo que estava tendo relação com ela. Só que depois que ele faz isso, o que vai acontecer? Olha o que está escrito aí. O marido tinha ido chamar as pessoas e o marido voltou e encontrou o egípcio saindo da casa dele. Ele pergunta à mulher, ele tocou em você? Ela diz, sim, mas ela responde, eu pensei que fosse você. Então, quando o capataz viu que ele suspeitava dele, porque ele tinha outros capatazes com ele, covardes e assim, ele botou ele num trabalho pesado, bateu nele e tentou matá-lo. Olha só, ele estrupou e agora faz isso com o esposo. Olha como era a vida de muitas dessas mulheres lá no Egito. Quantas pode ter sido estrupadas e os judeus não faziam nada porque eles eram escravos? Pessoas que vivem escravidão, elas acham que elas não têm direito a nada, porque a escravidão é uma prisão sem grade.
Escravidão, por exemplo, tem pessoas que é escrava da depressão, é escrava da prostituição, é escravo da fofoca, da mentira, é escravo da insegurança. Olha só, olha quantas coisas. E nós precisamos entender que quando existe escravo, existe vulnerabilidade. As pessoas são vulneráveis. Como essa mulher que estava deitada, estava na sua casa, no seu lugar de intimidade, e mesmo assim esse ser entrou e fez isso com ela e ela gerou um fruto. Quantas vezes, quando as pessoas são escravas de situações, esses seres que a deixam presa em situações, elas vêm, têm uma relação de intimidade com você, e isso vai gerar frutos em você. Olha quão terrível é isso. Entendeu? Olha quão terrível é essa questão. Então nós precisamos buscar a libertação. E só Deus pode nos libertar, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você já entendeu que havia um problema muito sério de um estupro e de uma tentativa de assassinato. Moisés viu isso e olhou para ele e viu com Ruach HaKodesh, Ruach, Espírito, Ha, do Kodesh, Santo, Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. Poderia ter um C aqui também, tá? Mas tem algumas escritas que não teria o C. Isso não está tão errado. O que ele fazia na casa? Então ele viu através da manifestação do Espírito o que foi feito na casa e viu o que seria feito no campo. Então Moisés já tinha um nível profético muito forte. Muito forte. Um nível profético muito forte. E disse que certamente ele merece a morte, como está escrito, aquele que ferir um homem morrerá. Como se Moisés, por causa dessa questão, quando Moisés vai fazer a lei, entendeu? Quando Moisés vai fazer a lei, ele coloca isso adentro. E não só isso, mas além disso, ele dormiu com a esposa de Datã, possivelmente o próprio Datã que vai se rebeliar contra Moisés no deserto, lá em, acho que é Números 14, por ali. E, portanto, mereceria ser morto. Como diz, o adúltero e a adúltera certamente morrerão. Levítico 20:10. Isso entra na questão que eu acabei de falar, que por causa desse episódio, Moisés coloca isso na lei. E é por isso que está escrito, ele se virou para um lado e para o outro, etc. E ele viu o que ele fez em casa e o que ele fez no campo. Então Moisés viu. Então quando ele vê, o que acontece? Ele vai para cima, há uma briga e o egípcio ele vai acabar morrendo, sendo morto. Ou a gente vai tratar aqui no Ocidente como um assassinato, mas ali era uma questão de honra. Tá? A Torá fala que em defesa da família e em defesa própria há permissão dessas situações acontecerem. Não se você matar uma pessoa porque você quer, isso é assassinato, mas autodefesa já entra numa outra questão. Então, pessoas viram isso e quando os dois estavam discutindo, repreendido com Moisés, eles acusam Moisés disso. Então Moisés ele vai entender que isso já se espalhou pelas pessoas. Faraó, quando sabe disso, manda matar Moisés e Moisés foge com o que tem no corpo. E ele vai parar lá em Midian. E quando ele chega em Midian, ele vai ver aquela que vai ser a sua futura esposa tendo problemas ali para pegar água. Os homens dali não estavam deixando, primeiro eram eles, para depois serem elas. Moisés chega, briga ali, discute, entendeu? Aí ela o leva. Tem Midrash que vai dizer que Moisés ficou preso num poço durante 10 anos e ela esteve alimentando ele.
entendeu? Porque Jetro, ele, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, Jetro, ele era um dos conselheiros de Faraó e chegou um tempo, por causa do que foi feito aos judeus, ao assassinato das crianças, Jetro, ele preferiu sair e quando ele sai, ele leva ali pede Faraó o cajado que era de Adão e leva consigo, tá? Isso a gente explica melhor numa outra hora. Sim, o cajado que de Moisés era o mesmo cajado que andou com Adão, foi passando de geração em geração até chegar no Egito. Possivelmente quando José estava no Egito, Jacó desce para o Egito, levou e depois isso ficou. Quando mudou, porque quando foi José desceu para o Egito e os seus pais desceram, ali eram os Ixos. E agora eram outros faraós que tinham dominado o Egito. Então eles pegaram toda a herança e deixaram guardada no tesouro. Então quando Jetro ele vai sair, ele pede a Faraó esse cajado. As pessoas tendem a achar que é de madeira, mas segundo os sábios era feito de safira. Mas outra hora nós contamos essa história melhor. Tá? Então, e o outro Mindade vai dizer que ele é recebido e o pai agradece pelo que fez pelas filhas, o convida a estar ali. Jetro conhecia aquelas roupas, sabia de onde ele tinha vindo, ele começa a trabalhar, ele se apaixona por Zípora, até o dia que ele vê aquele famoso brilho no alto da montanha. Quando chega lá, ele vê uma manifestação do Eterno ou de um anjo do Eterno, possivelmente Metraton. E aí é falado com ele sobre a sandália, você já ouviu muito isso sobre pregação, e ele vai receber uma missão da parte do Eterno. E nessa missão tem aqueles testes do cajado, virar serpente, serpente virar cajado, a mão dentro da roupa, quando tira tá leprosa, depois coloca de novo, tira, tá bem. Então Moisés passou por muitas situações muito místicas, muito espirituais, muito fortes. Ele resolve voltar para o Egito para libertar o povo. Ele já tinha aprendido com o seu sogro, Jetro, sobre a aliança no prepúcio. Ele não fez, o anjo iria matá-lo. A sua esposa, Zípora, que rapidamente corta o prepúcio da criança. Até fala, tu és assassino, queria matar meu filho, o que você não fez, etc e tal. Esse é o Moisés de que nós estamos falando. Depois ele chega no Egito, acontece toda aquela história, porque ele foi levantado para isso. Deus, através de Moisés, abateu os 10 deuses do Egito, libertou o povo. No meio desse povo não havia só judeus, existia outros povos. Todos aqueles que eram escravos no Egito foram libertos por essa ação de Moisés. Ele entender o seu, vamos dizer assim, o seu propósito, entendeu? Então, Moisés, ele é um personagem emblemático dessa maneira, porque ele foi levantado. Você vê que Moisés ele é muito relacionado à vitória, à eternidade, entendeu? Moisés fala muito sobre isso. Nós devemos entender esse parâmetro sobre Moisés, dele ser esse grande libertador. Então, para terminar, o nosso mestre Moisés, né, ele foi a personificação do atributo da Netzar, ou seja, da vitória, da eternidade da Torá, da eternidade da Escritura. Moisés personifica muito isso, não é? Você lembra mais de Moisés por causa da Torá do que dos milagres do Egito, porque a Torá ficou muito implícita sobre Moisés. Irmão, ele viu Gênesis completa, irmão. Você sabe o que é isso? Imagina o nível de glória a qual ele adentrou. Entendeu? Olha que coisa tremenda. Tudo que o homem adquire é passageiro, não é verdade? Tudo é efêmero.
passageiro. Tudo que nós adquirimos é passageiro. Mas se ele adquire a Torá, se ele adquire a Escritura, se ele adquire a palavra de Deus, irmão, aleluia, ele adquire de outra pessoa, ou seja, é de alguém passado para alguém. Tudo que nós estudamos, alguém já estudou antes. Nós lemos livros porque pessoas passaram experiências. Nós escrevemos livros porque pessoas vão ler o que nós passamos. Então, se ele adquirir a Torá de outro ou de alguém, a palavra de Deus, o ensino de alguém, né? Ou se alguém adquire dele, ou se alguém adquire de você, dos seus ensinamentos, dos seus estudos, daquilo que você carrega dentro de você, seja homem ou seja mulher, aquilo que você carrega de você, da palavra de Deus. Já contei experiência que minha mãe, como eu e minha mãe, que minha mãe me ensinou o que é fé, o que era fé em Deus, o que era se entregar a Deus. E isso se mantenha a chama acesa até os dias de hoje. É isso, você vai adquirir de alguém. Então esse bem é um bem eterno. Quando você adquire o conhecimento bíblico, a escritura, a palavra, você adquire os tesouros. Irmão, isso é um bem eterno. Isso forma um caráter tremendo e maravilhoso em você. Fica tranquilo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um bem eterno, né? Do qual tanto o doador quanto o receptor obtém proveito, porque se você divide a palavra com alguém, ou se você recebe a palavra de alguém, ambos estão sendo proveitosos, estão obtendo proveito, prazer, obtendo bênção, obtendo vitória, porque é um ensino tremendo e maravilhoso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Em relação à Torá, nada é passageiro ou temporário. Assim, Moisés, que estava pronto para dar vida pela Torá, teve o privilégio de se tornar mestre dela. Olha que coisa profunda. Será que nós vivemos uma geração que tem coragem de dar vida pela palavra, se entregar na palavra, mergulhar na palavra ou não? Então, Moisés se tornou tanto mestre dela que, transmitindo-a para todas as gerações, ou seja, onde falarem da Torá, falarão de Moisés, um homem que a recebeu direto de Deus. Irmão, quando falarem de você, vão falar o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando falam de muita coisa sobre o profético, pronto. Quando se fala tudo sobre o profético, quem é da minha roda de amigos, de pessoas que eu influenciei, de pessoas que eu pastoreei, olha que eu já dirigi bastante igrejas. Quando vai falar de profético, de profeta, as pessoas lembram de mim. É disso que eu estou falando. Quando falo de algum assunto na Bíblia, quando falo de qualquer tipo de assunto, por exemplo, quem me conhece, quem faz parte da minha geração de amigos, de alunos, geralmente quando falo de uma referência de grande mãe, ainda que muitos deles não a conheçam pessoalmente, as pessoas sempre falam da minha mãe, por tudo que eu falo dela. Você precisa saber que você é uma referência. A Netzar, a vitória, a eternidade aqui vai falar de algo geracional, de uma vitória geracional. Quando falo de você, eles lembram de quê? Em que área você é influente? Quantas pessoas falam de você? O que essas quantas pessoas falam de você? O que elas dizem? Medite nisso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar e agradecer o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, e tudo quanto nela há, porque o Senhor é amplamente poderoso. Nós queremos ser gratos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua presença, que no nome de Jesus o Senhor venha tomar toda a nossa família, toda a nossa parentela, todos esses pedidos de orações que estão aparecendo aí e estão mandando inbox, que o Senhor tome nas suas mãos, toma toda a minha parentela, toma a parentela de todas essas pessoas que estão nessa live.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que essa enfermidade chamada Covid desapareça e que haja cura, bênção, graça e vitória. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que no nome de Jesus as pessoas possam estar recebendo da tua parte, da sua glória. Em nome de Jesus de Nazaré, receba a cura, portas abertas, virada. Em nome de Jesus de Nazaré, prosperidade, unção, salvação, milagres. Então receba a paz, receba a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero ser grato, que você possa... Essa aula vai estar aqui. Se você... Irmão, pega o link, espalha nos seus grupos de WhatsApp. Tem pregações aqui também. Pega o link, dispara no grupo de WhatsApp. Amém? Nos ajude. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Entendeu? Então nos ajude, irmão. Nos ajude. Estamos aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, até no TikTok. Nós estamos ali falando da palavra de Deus. Temos nosso site www.convivedoreino.com.br. Vá lá no Hotmart, tem nossos cursos lá, cursos bons, excelentes, irmão. Nos ajude, irmão. Você pode parcelar, tem 12 vezes, se eu não estou enganado. Aleluia, glória a Deus. Tá? Segunda-feira nós estaremos de volta lá no Instagram falando sobre glória, glória, né? Não somente glória de Deus, mas falando sobre aquilo que o homem busca. E vamos refazer o sorteio, porque a pessoa que ganhou não entrou em contato, tem que ter contato, a pessoa não atendeu, não sei se usa mais aquela conta, não sei. Então nós vamos refazer o sorteio segunda-feira, a partir das 22 horas no Instagram. Amém? Nosso livro está nosso e-book está na Amazon. O nosso e-book está através do link de PagSeguro. Se você quer receber o link do PagSeguro para comprar, manda o WhatsApp. Ou se você quer comprar, você faz um Pix, eu te mando pelo WhatsApp o e-book. Então nos ajude, irmãos. Amém? Vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Shalom e até a próxima. Mãe, te amo, madrecita. Beijo a vocês todos. Shalom, paz.